A opção por veículos seminovos continua sendo a preferida dos brasileiros, algo que não é de hoje. Em 2019, por exemplo, antes da crise do coronavírus, os negócios de carros usados representaram 80% de todo o volume de automóveis comercializados no país. No ano passado, esse índice foi um pouco mais expressivo, ele subiu para 83%. Há possíveis explicações para essa realidade. Segundo publicação do jornal O Estado de São Paulo, as restrições que foram impostas pela pandemia fizeram com que as montadoras enfrentassem escassez de peças para a produção de veículos novos. Quando as concessionárias começaram a reabrir, havia uma demanda reprimida por automóveis novos e não existia estoque suficiente. Resultado, os preços do 0 quilômetro aumentaram significativamente. Então, muita gente com condição financeira para comprar um carro zero passou a optar pelos seminovos. Só que os preços dos automóveis usados também vêm crescendo. Os valores para empresas e investidores que compram, por exemplo, de concessionárias que os pegam em negócios de carro zero e os repassam adiante para serem revendidos, está maior que há alguns meses. E, consequentemente, o preço final para o consumidor está em alta para que a margem de lucro pretendida pelo negociador, pelo vendedor, seja alcançada naquele ou naqueles negócios. Nesta 14ª edição do Reverberando, nós vamos entender que movimento é esse pelo qual o mercado automobilístico brasileiro está passando e vamos tentar projetar como serão os próximos meses, especialmente para quem está pensando em trocar de carro. Nossos convidados são o empresário Hinaldo Diniz, dono da Auto Repasse de Recife, que está no mercado há 15 anos e há 7 anos também faz negócios pelo Instagram, onde tem mais de 400 mil seguidores. E o nosso outro convidado é Álvaro Tagliari, que é gestor de vendas de veículos novos da Toyopabra, de Pato Branco, concessionária Toyota. Está começando mais um Reverberando. Eu já começo agradecendo aqui a presença do Álvaro e do Hinaldo. Muito obrigado pela disponibilidade, obrigado por aceitarem conversar conosco. Agradeço também o Lincoln e o Guima. Mais uma vez estamos juntos aqui para a gente fazer uma conversa bem interessante. Hinaldo, eu começo perguntando para ti já essa questão central da nossa conversa. Que movimento é esse pelo qual esse mercado de carros está passando, tanto o de seminovos quanto o de carros novos, 0 quilômetro? Que momento é esse? Qual é o diagnóstico? Tudo bem, Hinaldo? Tudo bem, boa noite. Vamos lá, né? Bom, é o seguinte, começando pelo carro zero, na minha opinião. O carro zero, ele, por existir, as montadoras têm parado um certo período, como todos sabem, não houve produção suficiente, não tem produção suficiente para a demanda que a gente tem hoje. Consequentemente, você tem filas de espera, fora os valores que até então estão sendo reajustados, era de 1 mês, agora 15 dias, enfim. Então, pela falta do zero, a opção recai sobre o seminovo por também ter uma condição, entre aspas, melhor de valor. O usado é uma opção mais barata, como eu estou falando assim, entre aspas, porque o zero cresceu muito o valor, ficou muito alto, se distanciando bastante do valor, vamos dizer assim, do que era, da realidade que nós tínhamos alguns meses atrás. Tem carros aí que subiram mais de 50 mil reais, fácil. Fora a linha Premium, né? Que a gente pode citar aí vários modelos que subiram também bem mais. Então, hoje você tem um mercado de usado altamente aquecido, primeiro, por não ter o zero, já começa por aí. Segundo, pelo zero ter ficado bem mais caro. E terceiro, por ele ter uma opção mais barata, como eu já venho falando. Então, hoje você tem um mercado de usados que, por que ele está mais caro? Por que o usado está mais caro? Primeiro, porque o zero ficou muito mais caro. Segundo, que não tem usado suficiente no mercado para suprir a demanda que a gente tem. Então,
Antigamente, por exemplo, quando a gente tinha um volume grande de carro em estoque, era normal você ver as lojas dando desconto, um brigando com o outro para fazer um preço melhor do que o outro, ou da promoção, por exemplo, numa época que nem essa, da gente começo de ano, sempre era normal você ver IPVA grátis, por exemplo. Era uma coisa que você via constante. Então, hoje você não tem mais promoção. Por quê? E não tem briga de valores. Por quê? Porque hoje é muito difícil você repor estoque. Então, se você não tem volume, você vai ter que trabalhar com margem. Então, todos os lojistas, pela dificuldade de compra, eles estão segurando margem para compensar o que ele não tem de volume. Então, basicamente isso, hoje o que acontece? Eu falei no final do ano passado o seguinte, que, por incrível que pareça, mesmo diante de uma situação dessa que a gente está no mercado, todos os lojistas, concessionários, ganharam muito dinheiro. Não houve prejuízo na operação. Nunca se ganhou tanto dinheiro com compra e venda de automóveis como no ano de 2020. Apesar de ter sido um ano totalmente atípico, se ganhou. Por quê? Exatamente pelo caso que eu falei. Não tem mais desconto. Então, assim, eu compro por 30, o meu concorrente ali do lado, ou parceiro, compra por 30, então todo mundo vende por um preço mais feio. Então, assim, não teve mais aquela. Por quê? Porque não tem volume. Então, eu tenho dificuldade de compra. E essa dificuldade de compra, ela se reflete no Brasil inteiro. É claro que modelos da linha popular, quando se aproximam muito do 0 km, por exemplo, se você tem um carro 2020, 2021, alguns casos, para você ter ideia, o carro 2021 ele está mais caro do que o zero dentro da concessionária. Motivo, o zero não tem a pronta entrega, muitos modelos. Então, você pode encontrar N modelos, T-Cross da Volkswagen, Corolla, Hilux, SW4 e por aí vai. Esses modelos, eles estão mais caros, os modelos de 2001, usados, vamos dizer assim, um carro com 1.000 km, 2.000 km, 3.000 km, mais caro do que o próprio zero dentro da concessionária, porque as pessoas estão comprando, vendo a oportunidade e vendendo com ágil. Então, de certa forma, a gente voltou um pouco à década de 90, né? Eu sempre falo isso, a gente voltou um pouco à década de 90. As pessoas estão comprando um carro com meio de investimento, complementando renda, ou que tem aquele seu dinheiro parado na poupança, e fazendo com que isso inflacione. Alguns meses atrás mesmo, eu citei, eu acho que você pode ter visto até no meu Instagram, o exemplo Porsche. Há 6 meses atrás eu falei sobre isso. Eu disse o seguinte, que a gente tinha que pegar o exemplo do que estava acontecendo na Porsche, aquele movimento na Porsche, e que esse movimento se refletiria no restante das outras marcas, que era o quê? As pessoas estavam comprando muito a Porsche e vendendo com certo ágio, fazendo com que esse carro não existisse na concessionária mais. Então, como estava começando a faltar muito usado, muitos lojistas, clientes finais, iriam migrar para a compra do zero como meio de investimento para poder fazer, inflacionar e vender com ágio. Então, basicamente, isso que está acontecendo hoje. Uhum. Lincoln. Olá, tudo bem? Tranquilo? Obrigado, Álvaro. Obrigado, Inaldo, por aceitar o convite. Álvaro, deixa eu perguntar para você em relação ao mercado de novos. O mês de janeiro é um mês assim um pouco crítico para as famílias, principalmente brasileiras, porque a gente já vem primeiro mês, já vem mês de matrícula, material escolar, IPVA. Para o empresário, ele já vem daquela ressaca de dezembro, pagando imposto dobrado, 13º e tudo. Em relação a janeiro do ano passado, que não tinha pandemia, e esse ano que tem a pandemia, considerando o que o Inaldo falou desse aumento de 2020, como que o mercado de novos, como que está sendo os números para vocês? Bem, obrigado, né, primeiro de tudo, pelo convite aí, Lincoln. Bem, essa é uma pergunta bem atípica mesmo, porque nós estávamos acostumados a 1 de janeiro e 2020 foi praticamente igual aos outros, um mês que a gente sofre muito com vendas,
porque o pessoal antecipa muito as compras no mês de dezembro, novembro e dezembro, para janeiro dar uma despairada. E realmente vem aquilo que você falou, são os mais alguns encargos que vêm nas famílias e principalmente nas empresas. Porém, janeiro de 2021 nos pegou bem de surpresa, infelizmente. E também, considerando o que você colocou, Lincoln, há a contraposição dos fabricantes que eles dão as férias coletivas entre entre dezembro e janeiro. Então, a nossa marca, a Toyota, ela teve 15 dias de paralisação durante esses 30 dias, de 15 de dezembro a 15 de janeiro. Então, há uma parada, uma diminuição na produção também. Como o rapaz falou antes, no primeiro, esqueci o nome dele. O Hinaldo. O Hinaldo comentou que houve uma paralisação no setor automobilístico, nos fabricantes, como aconteceu com todas as marcas, né? Então, isso aí é bem colocado pelo Hinaldo aí. Então, essa questão refletiu para nós esse ano, porque a demanda cresceu, nós estávamos praticamente sem produtos, sem termos produto, uma carteira muito grande de pedidos, e daí vai passar como? Você tem uma ideia, eu cheguei em determinado período, no mês de janeiro, de ter 4 unidades dentro do showroom disponível para venda. Isso aí fazia mais de 20 anos que não acontecia, infelizmente. Em condições normais, quantas unidades são? Só para a gente ter um comparativo, Álvaro. De 20 a 30. Então, normalmente o giro é 30, 35, às vezes a 50 unidades mês, mas normalmente a média é de 25 a 35 unidades. Daí cair para 4, né? E o que é pior, né? A carteira de pedido ficou muito alta, muitos clientes na fila esperando. Eu deixei de realizar negócio em janeiro por não poder entregar produto para junho, julho só. Então é bem difícil, uma situação bem atípica mesmo. Guima? Mas é algo que está acontecendo, né? Como o senhor falou, né? Em todas, não é uma questão, né, somente de uma marca. Isso afetou, essa pandemia vem afetado vários setores e o setor automobilístico também, né? É uma questão que todo mundo vem enfrentando isso, né? E em cima disso, eu queria perguntar qual é a saída que vocês do mercado de novos veem para esses próximos meses. É complicado fazer um prognóstico porque a gente não tem certeza de nada, né? De nada, até não ter uma vacina vai ser complicado, mas qual é a saída que vocês veem para esses próximos meses, Álvaro? A saída sempre é a estratégica número 1 de cada marca, de cada montadora, né? A gente vê hoje no mercado uma GM parando a produção de determinados modelos por tempo indeterminado, por falta de insumos. E a gente vê, por outro lado, por exemplo, a nossa marca fazendo um lançamento, que vai ser o lançamento do ano, justamente agora no mês de março, que é o Corolla Cross, e fomentando as vendas desse produto. Então, é bem atípico, mas todas as montadoras sofreram. Agora, o que vai prevalecer para essa questão justamente é a logística. Se a montadora tiver o fornecedor parceiro e alimentando ela por determinado período, ela vai mais longe, com certeza. E qual que é a expectativa de você Hinaldo, claro que lançamento de março, Álvaro? A expectativa é boa, é grande? Como é que vocês estão trabalhando com esse novo lançamento? Como eu falei, nós temos determinados produtos que têm uma carteira muito grande de pedidos, ou seja, tem cliente e não tem o produto. E esse novo lançamento, felizmente para nós, vai ser mais uma carteira de pedido, vai ser mais uma fila de espera que a gente fala. Porque, para você ter uma ideia, como é o mês de lançamento, eles determinaram, digamos, 5 unidades para nós já vendemos 15 em 2 dias. Então, abriu as vendas ontem e hoje foram vendidas 11 unidades e as 4 que estavam previstas para o plano de março. Então, é uma questão bem diferenciada, uma questão assim que, como o Hinaldo comentou, voltou, parece-me que é os anos 90. Porém, volto a falar, não são todos os produtos, determinados produtos. O nosso caso é esse lançamento e a linha de IMV, que a gente fala que é Hilux e SW4. Hinaldo, já que o Álvaro fez uma perspectiva aí para alguns meses, eu aproveito para te perguntar qual é a tua perspectiva para
um período não muito longo, para daqui a alguns meses, esse mercado ele vai continuar se comportando dessa forma ou, de repente, em algum momento dá para vislumbrar algum tipo de mudança que possa trazer um novo sentido aí para esse momento? Qual é a projeção que você faz hoje, olhando tudo que está acontecendo? Bom, o mercado de usado, ele depende 100% do que é apresentado no zero. Então, exatamente. O setor de usados, ele depende 100% do desempenho do zero, da entrega do zero. Tanto para o zero para o cliente final, quanto o zero para as locadoras. Entendeu? Então, assim, muitas pessoas não sabem. Os carros de locadoras, eles abastecem muitos lojistas e, inclusive, concessionárias espalhadas pelo Brasil. Na falta de estoque, as concessionárias sempre compram estoques de carros com pouca rodagem, carros que geralmente eles não vão para venda varejo e são vendidos para lojistas e concessionárias em grande volume, se chama tacarejo, esse departamento. Então, é um que é só acessível a concessionárias autorizadas e a grandes grupos. Então, assim, elas alimentam seus estoques a partir disso. Então, a partir do momento que as montadoras elas não conseguem entregar o zero, há essa lista, fila de espera. O que acontece no seminovo? Ele continua inflando, continua a procura. Por quê? Porque as concessionárias e lojas elas não conseguem, a partir do momento que a concessionária ela não tem volume de vendas, ela não tem captação. Se ela não tem captação, ela também hoje compra bastante. Para você ter ideia, o maior concorrente dos lojistas hoje, no Brasil inteiro, são as próprias concessionárias. Porque o que acontece? Por que a concessionária ela repassa um carro? Muita gente tinha na cabeça que era porque o carro era batido, porque o carro tinha detalhe, porque isso não. A concessionária ela repassa também por esses motivos, mas ela repassa também pelo motivo do seguinte: eu preciso de fluxo de caixa, eu estou com muito carro zero para pagar, então se eu tenho 3, 4 modelos daquele específico no meu estoque, eu vou repassar. Não tem fundamento eu ter no meu estoque. Se são carros que eu não tenho uma experiência no meu estoque, eu vou repassar. Então, assim, o que acontece no cenário de hoje diante para as concessionárias? As concessionárias, elas não têm o carro o zero, elas não têm o carro usado ou tem em pouco volume. Não absorve, né, Reinaldo? Não absorve, ela tem pouco volume. Em contrapartida, a situação que acontece hoje é que o usado ele tá dando muito mais lucro do que o próprio zero. E eu digo, até o próprio repasse, entre aspas, que não existe mais o repasse hoje, ele está pausado, ele está dando mais lucro do que a venda ao cliente final, porque a briga está grande. Então, assim, o que a gente vê no mercado de hoje é uma coisa bem atípica, porque a concessionária hoje ela tem uma liquidez em dinheiro, em caixa. Então, o que acontece? Ela também quer comprar. Tanto é que você hoje tem milhares de placas espalhadas pelo Brasil, Instagram, websites, redes sociais. Compra o seu carro à vista, né? Compra o seu carro e paga à vista. Ficou famosa. Então, o que acontece hoje... Oi. Não, complementando outra coisa aí do usado, que a margem de lucro do usado para nós, que absorvia o usado, ela praticamente sumiu. Hoje, for repassar um produto da minha marca, ao preço de tabela, FIP. Quer dizer, o lojista vai vender, vai tirar sua margem acima do mercado. Então, essa foi outra questão que o pessoal também não entrega mais o carro porque eles querem a tabela. E então, outro detalhe, com o prazo prolongado de entrega, o cliente ele não entrega o carro dele de imediato. E outra coisa, o que eu digo, a pandemia, uma visão muito errada dos lojistas. Eu sou o seguinte, eu compro e vendo, sou lojista, entre aspas, porque eu trabalho mais na linha de repasse, mas eu tenho um bom relacionamento com todas as concessionárias porque eu olho os dois lados. Eu olho o lado da concessionária, eu olho o lado do lojista e eu olho o lado do consumidor final. Eu digo que eu dentro de um carro, eu consigo ter as 3 visões. Então, eu consigo entender o lado do concessionário, até porque é o seguinte, se não houver parceria, não há negócio. Então, eu sou muito por essa linha de negócio, né? Então, eu procuro entender um pouco a dor para poder também
ajudar de certa forma. Então, o que acontece hoje? As concessionárias, ela por ter esse prazo longo de entrega, ela tenta a qualquer custo também a fazer a captação. O cliente, diante dessa pandemia, porque todo mundo se imaginou o seguinte: nós, como lojistas, nós, como concessionárias, nós tivemos que se digitalizar. Quem não era digitalizado entrou e se já digitalizou. Mas, da mesma forma, foi o consumidor final. Ele teve que se digitalizar para comprar um lanche, para comprar um almoço, para fazer pesquisa na internet de uma roupa, de um tênis, da mesma forma um carro. Então, assim, há uma mudança no mercado no que diz respeito ao seguinte: o cliente, cada vez mais, ele sabe muito mais até do que o próprio consultor, porque ele está ali pesquisando muito e estudando para ver o que ele quer. Então, muitas vezes, aquela rodada que tinha de o vendedor tentar botar para o cliente o que ele não precisa, hoje está acabando, porque o cliente ele sabe o que precisa, ele sabe que ele tem o poder de compra na mão, porque até então ele se via na situação: não, eu vou dar meu carro, fulano está matando, Beltrano está matando, então eu vou ter que entregar, porque eu estou precisando. Mas mudou, porque ele agora sabe os caminhos de onde vender. Então, o mercado que a gente tem hoje de seminovo, ele nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais vai ser o mesmo, porque o cliente agora ele sabe muito bem como trabalhar o que ele tem. Aí você, completando agora, fazer a pergunta que você me fez: quando você acha, Reinaldo, que vai pendurar isso aí? Não tem prazo. Não tem prazo. Quem disser que sabe quando isso vai acabar, só vai acabar quando as concessionárias tiverem volume de venda. Elas conseguirem entregar. Mas só que existe uma segunda questão. Eu sempre falo: será que quando nós tivermos volume de produção, na situação que a gente está hoje no Brasil, economia totalmente defasada, nosso dinheiro esfarelou, nós vamos ter entrega de zero? Nós vamos ter clientes? Existe essa segunda pergunta. Então, assim, é muito preocupante, porque ninguém tem como diagnosticar ao certo, porque quando a gente acha que a gente está indo num rumo, aí vem uma situação, por exemplo, a GM e a Honda anunciaram, como ele mesmo falou, a produção em tempo indeterminado. E assim, outras montadoras estão seguindo, por exemplo, a Jeep, aqui em Pernambuco, a fábrica, ela estava com mais de 1.000 unidades paradas no pátio. Eu acho que não era nessa faixa. Tem várias unidades paradas no pátio à espera de step. Enfim, então, assim, ela depende de uma linha de produção. E, na minha opinião, pelo que eu venho lendo bastante sobre isso, porque eu procuro estudar muito isso, porque o cara que trabalha com usado, ele tem que olhar para o zero. Se ele não olhar para o zero, ele vai se perder. Porque os números, os valores dos carros, hoje o que eu compro no mês de janeiro, que eu comprei no mês de janeiro, eu não compro pelo mesmo valor já nesse mês. Então, assim, por que está dessa forma? Qual o modelo que você está buscando? Qual a entrega desse carro? Qual a previsão? Porque isso vai ser fundamental para pessoas que trabalham, por exemplo, com carros de 2020, com 3 anos de uso, vai influenciar e muito. Agora, abaixo de 3 anos de uso, já há um distanciamento mais seguro. Então, a chance de perca é maior. Quando as concessionárias e as montadoras começarem a entregar veículo suficiente, a tendência é: quem apostou nos modelos 2020 e 2021 pagou excessivo, é perca. Mas quando isso vai acontecer, só Deus sabe. Mais uma coisa, SDS. Pois não, acho que o Guima pediu aí a palavra, né, Guima? Assim, a gente sabe que hoje o carro não sai mais da concessionária com 1 ano apenas de garantia. O pessoal opta por 3 a 6. Você acha que isso é um fator de crescimento nas vendas dos seminovos também? Isso contribui, esse tempo de garantia? Porque, assim, se um carro de 2 anos, né, se o cara fizer todas as revisões corretamente, ele sai como se fosse novo, né? Sim, com certeza. Só que o problema é que as pessoas, eu conheço várias pessoas que dizem assim: eu quero ter um carro zero. Eu não tenho vontade de ter. Mas só que há uma segurança hoje em dia. Por exemplo, o que mais cresceu nesses últimos 1 ano, vamos dizer assim, está crescendo bastante no Brasil, são vistoriadores automotivos, consultores de compra. O que acontece?
que eu até esqueci de falar na outra parte. Hoje, o cliente ele está tão bem informado que ele compra, tirando a linha popular, porque não tem margem para isso, mas carros médios a prêmio, hoje esse cliente ele compra no Brasil inteiro. Então, hoje ele tem ferramentas como vistorias cautelares, pessoas que são pagas para fazer a pré-compra de todo o carro, fazer a vistoria, ver se tem retoque, se não tem. Então, isso é um crescimento. A garantia, ela ajuda bastante porque é uma segurança para o cliente. Mas tem várias empresas hoje no mercado que trabalham com um sistema de garantia estendida, dando garantia de motor e caixa, que muitas concessionárias e lojas de multimarcas, elas também estão trabalhando com isso. Claro que não é, vamos dizer assim, não é a maioria, não é nem a metade, mas é uma coisa que, diante dessa pandemia, tem crescido bastante, porque, como eu disse, o cliente hoje ele quer mais segurança. E para ele ter essa segurança, ele vai buscar onde ele pode se sentir confortável para comprar. Perfeito. Inco. Seguinte, deixando a questão política um pouco de lado, que esse é um tema, acho que para o próximo Reverberando, a crescente no valor dos combustíveis, o que isso aí está impactando na venda de veículos, tanto novos quanto usados, seminovos, e se isso também está influenciando naquela questão que teve há muito tempo atrás, na crise lá nos Estados Unidos, por preferência por modelos mais econômicos, se isso está acontecendo de uma forma mais evidente em relação ao mercado, novamente, de novos e dos seminovos e usados. Essa é uma pergunta realmente, Lincoln, bem abrangente, porque ela tanto afeta quem vai comprar o carro novo, como quem está pensando no carro seminovo. A opção por modelos mais econômicos, é evidente que isso vai vir à cabeça de todo o consumidor, tanto aquele do carro premium como do carro mais popular. Hoje não há de deixar de pensar, porque o cara vai comprar um carro de 200 mil, ele não está pensando em combustível. Negativo. Se você tem no mercado uma opção hoje de um carro do mesmo valor de 200 mil, um que faz 10 e outro que faz 15 por litro, obviamente você vai optar, quer dizer, não obviamente, mas logicamente você vai optar pelo que faz 15 por litro. Então essa é uma pergunta realmente que vai afetar todos os mercados, seja do carro novo, do seminovo, que é o mercado bem ascendente hoje, como principalmente aquele do carro usado, que a gente fala, né? E aí, Naldo, o impacto do preço do combustível nos negócios de carros, com certeza, seminovos quanto novos? Com certeza, porque é o seguinte, diante do que a gente tem hoje, como eu disse, né, nosso dinheiro está esfarelando, então tudo hoje é colocado na ponta da caneta. Hoje tudo é colocado na ponta da caneta, mas você tira o que ele mesmo falou, aí o Álvaro falou. Tanto o modelo mais caro, hoje, eu vejo quantos carros eu faço a postagem à venda de carros de 200, 300 mil e eu recebo a pergunta, quanto ele faz por litro? Então, essa questão da gente sempre falar assim, quem compra um carro desse, ele não está preocupado com o consumo? Tá, porque se você pega um carro desse beberrão, você vai abastecer ali R$500, ele só vai fazer os R$500, ele vai fazer 300, 400 quilômetros por litro, e olha lá. Então, é ligeiro. Hoje, por exemplo, o que eu vejo muito crescendo, eu sou um cara que sou muito admirador da marca Volvo, né? Então, por exemplo, a Volvo hoje ela está vendendo bem mais, ela fez um reposicionamento de marca, mas ela tem uma questão, ela está vendendo muito, os carros dela hoje são 100% híbridos. Da mesma forma que eu andei nos carros, num Corolla híbrido, é um carro que faz aí de 23 a 28 km por litro. Tipo, você não precisa nem de um kit gás, como antigamente, você vai andar com um carro desse. Então, hoje é uma realidade essa questão dos carros híbridos. Inclusive, eu acredito que Álvaro pode falar bem mais sobre isso aí por conta do posicionamento dele contra a Toyota, mas é uma virada de mercado. Isso faz a diferença e faz com que o consumidor ele corra mais atrás de carros que tenham melhor consumo. E aí, viu, Reinaldo, reforçando o teu falar aí, entra um outro questionamento, que é a questão ecológica. Hoje, principalmente quem tem poder aquisitivo maior, não é só a pessoa que tem um poder aquisitivo, mas muita gente hoje olha a questão ambiental.
E aí Sim. entra a questão econômica, porque se você comparar no mercado hoje, a tendência dos lançamentos daqui para frente vão ser híbridos. Isso, exatamente. Hoje a tendência é híbrida. Ele Exatamente. o carro híbrido hoje é uma realidade do nosso mercado, né? Não volta mais, é daí para frente, e à medida que o tempo vai passando, certas tecnologias vão ficando mais baratas e mais acessíveis. É como hoje eu estava lendo uma matéria que dizia o texto seguinte: o fim do carro popular. Porque hoje, em termos de valores, nós não temos mais carro popular. Você tem hoje carros aí que, o valor médio hoje, você hoje tem um carro aí que, para ele ser completinho, um carro sem muito luxo, é R$80 mil. Eu ia falar 80, 70, 80 mil para cima, né? Exatamente. Então, assim, hoje você não tem, não existe mais o popular. Eu sou de uma época que meu pai ele já foi concessionário Chevrolet, né? Eu me lembro que Celta R$14 mil, pô, a R$12 mil. E hoje isso é impossível chegar diante do que a gente tem hoje, até porque hoje o consumidor ele foi tão exigente ao ponto, ele é tão exigente ao ponto que hoje ele não aceita, pronto, conectividade num carro. Tudo isso é valor agregado. Tipo assim, por que a Ford saiu do Brasil? Tem N motivos, mas um deles que é mundial, o carro de entrada não dá lucro. Se você tem uma matéria, depois até mando o link para vocês que eu estava lendo, que dizia justamente sobre isso, o fim do carro popular, porque as montadoras estão sinalizando isso. Aí hoje você tem os chineses que hoje não conseguem entrar no Brasil, que poderiam ser uma opção mais barata, mas com carros descartáveis. Uhum. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, Álvaro, ouvindo vocês até agora, apesar de todas as dificuldades, e não só dificuldades, apesar também, ou também levando em conta alguns aspectos positivos, não se deixou de fazer negócio nesse tempo, no caso do carro 0 km, a menos se não tivesse o carro lá no estoque para entregar para o cliente. Mas fora isso, não se deixou de fazer negócio, Álvaro. Não, como eu falei, gosto de diminuir. Se comparar números, como eu falei, nosso normal hoje seria de 25 a 35 unidades, mas nós somos uma revenda pequena. Nós somos, da rede Toyota, somos a classe C de tamanho, que é a menor que tem. Mas nós já chegamos a vender 50, 60 era a nossa média há 5, 6 anos atrás. Então, realmente, a gente não pode considerar esse parâmetro, porque, lógico, o nosso potencial pode chegar a 100, um exemplo, mês, mas eu considero, diante do mercado, hoje, o número de 25 a 35, um número que é uma média que a gente está conseguindo fazer, graças a Deus, eu acho um número bem expressivo, porque nós temos marcas concorrentes nossas aí que não chegam nem perto desse número. Então, assim como tem as líderes que são que fazem mais. Hoje, no nosso município, na nossa região, nossa área demarcada, o nosso market share está acima da média nacional. Então, hoje a Toyota tem uma média nacional aí de 9,8% de representatividade no mercado, e nós estamos aqui na região com 10%, até 11%, chegamos até 15% da representatividade geral da região aqui. Quero colocar essa mesma questão para ti, Naldo. Nós estamos num cenário em que os preços estão mais altos, aí quem vende quer manter a margem porque não tem volume, como você colocou lá no começo, combustível caro, cenário de inflação se desenhando e uma série de outros fatores. E nem assim parece que o setor sofreu algum impacto mais pesado. Pode até ter sofrido, mas parece, pelo menos ouvindo vocês e buscando as informações, que se ocorreu algum impacto, ele não foi lá muito expressivo. E aí eu coloco isso para te perguntar, que independentemente do setor, comprar um carro, seja ele um seminovo, seja ele um carro 0 km, ainda é um negócio que chama muito o brasileiro, as pessoas ainda têm muito aquela vontade, aquele prazer de trocar de carro, e em algumas circunstâncias, até sem ter necessidade nenhuma, poderia manter aquele que a pessoa tem. Esse prazer, essa vontade ainda são vistos por vocês no dia a dia dos negócios? Na realidade é o seguinte, o que acontece muito no usado, a gente tem uma situação totalmente atípica. Normalmente a gente sempre falava, eu sempre falei o seguinte, que você compra um carro usado, se você comprou para uso,
é claro que ele vai haver uma desvalorização. Hoje, o que acontece, como eu falei no início, há os consumidores finais que compram para o seu uso próprio, e hoje há pessoas que são consumidores, teoricamente, finais, que eles estão comprando para investimento, porque é um bem que está se valorizando mês a mês. Então, assim, o carro, essa situação que a gente está vivendo, pelo menos, eu só ouvi falar na década de 90, que, tipo, meu pai mesmo dizia que os carros chegavam, guardava, daqui a pouco, no outro dia aumentava, vendia mais caro, enfim. Não é bem assim que está, mas a gente tem um aumento mês a mês, ou dependendo do volume de entrega daquele carro, do zero, por exemplo, aquele carro vai inflacionar mais hoje. Por exemplo, como eu disse, a linha 2020, se você pegar a Onix e outros carros aí, eles estão mais caros, modelos 2021, do que o zero. Então, o que acontece hoje é que, além do consumo próprio, que eu quero comprar para usar, há um investimento para uma renda. Eu conheço pessoas que não são do ramo, que nunca foram do ramo, amigos pessoais, inclusive, que estão, não, eu estou com um carro aqui do amigo meu que eu estou comprando aqui, tu acha que dá quanto? Nossa, mas para que tu vai se meter nisso? Não, pô, porque eu sei que está dando um dinheirinho, eu quero ganhar dinheiro com isso. Então, eu até costumo dizer o seguinte, hoje tem uma situação que todo mundo pode ganhar dinheiro com carro, menos nós que trabalhamos no ramo. Então, todo mundo pode ganhar dinheiro com carro, mas a gente que trabalha do ramo não pode. Bem colocado, não. Então, eu venho falando isso constantemente, porque, assim, eu recebo pessoas que... Um cliente final, eu digo assim, um cliente que não tem nada a ver com o ramo, ele liga para mim e diz, não, eu estou com um carro assim, 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 assado. Eu disse, tu quer quanto a ele? Valor final. Mas, porra, eu não tenho mais para ganhar, como é que faz? Ele disse, não, vamos fazer o seguinte, eu tiro 1.000 para tu, 2.000 vai olhar assim, meu Deus do céu. Esse danado vai ganhar dinheiro e eu disse, amigão, eu tenho conta, eu tenho um funcionário, eu tenho entrada e saída de nota, eu tenho um custo, eu tenho que ganhar alguma coisa, me deixa ganhar também. Então, assim, o cenário é tão atípico que todo mundo hoje compra carro para investimento. Então, assim, eu tenho N casos nas concessionárias que eu tenho relacionamento, tipo, um carro que vai entrar, já entrou cotado e eles vão realmente me passar. Não, o cara vendeu para um amigo, porque comentou com um amigo e ele vendeu para o amigo, porque o amigo comprou. Aí, daqui a pouco você vê aquele carro anunciado no LX, na Web Motors. Entendeu? Então, assim, a gente tem um cenário hoje totalmente diferente. E o mercado de usado, realmente, ele está aquecido, mas é o que eu digo, há uma falsa impressão. É porque a gente não tem esse volume, não tem carro para entrega, tanto no zero como no seminovo. Então, há aquela falsa impressão de, tipo, não tem carro. Realmente, não tem carro porque não tem entrega do zero, consequentemente, não vai ter usado. E a briga fica grande. Aquela questão do aumento no preço Oi? Pois não, pode falar. Só reforçando o que o Naldo falou aí, só para vocês terem uma ideia de como que está esse mercado hoje, eu falei agora do lançamento do Corolla Cross, que é o teu próximo carro, né, Lincoln? Aí... Olha, já está fazendo negócio aí, aproveitando o ensejo, como se diz. Tem o modelo top de linha, que é o Edition Special, é uma série especial de lançamento, são 1.200 unidades que a Toyota vai lançar do Corolla Cross nessa série. Botou lá 2, 3 acessórios a mais e uma cor especial. Ele vai ser vendido, esse modelo, nem tem o preço ainda, só para você ter uma ideia do mercado hoje. O preço para nós, concessionário, vai sair dia 28 de março, certo? Eles vão divulgar a lista, porque a abertura oficial das vendas, nós já estamos fazendo pedido, mas o preço no site vai sair dia 28 de março. Em torno de 185 a 190 mil. Hoje, eu vi um anúncio anunciando esse carro 200 mil no mercado. Pode uma coisa dessa? 199 mil. Não, mas cadê o carro? Eu quero comprar, eu vou pagar os 200 mil, mas cadê o carro? Daí. Só para vocês terem uma ideia de como é que está o mercado. Né? E geralmente são os clientes que entraram na lista de espera. Na fila de espera. E estão já anunciando para já pescar alguém. Tipo, eu recebi mensagem direto no Instagram
Não, por que tu não compra o Corolla Cross para tu vender e tal, tal, tal? Eu disse, amigão, como é que eu vou entrar na lista de espera que está pelo menos aqui em Recife? Aqui em Recife, segundo me falaram, passa de 80 unidades. Aí eu olho assim para um lado e para o outro, e se você vê a quantidade de gente que está ali, consumidor final, que teoricamente seria o consumidor final, que ele está comprando para investimento. Quantas SW4 eu vejo de pessoas que eu conheço, que não são lojistas, não trabalham com carro, mas foram lá, entraram na lista de espera, compraram e estão vendendo aí, botando 15, 20 mil reais a mais do que compraram. É o que eu falei há 6 meses atrás, o efeito Porsche. As pessoas estão comprando o carro zero como investimento e estão tirando de quem realmente quer comprar para usar, fazendo com que inflacione o mercado do zero e do seminovo. Mas vai perder, Hinaldo. Você falou. Daqui a pouco o mercado reverte. Daqui a pouco há uma produção. Essas pessoas que compraram como investimento, que é o que eu digo, vai virar. As pessoas que compraram investimento carro zero e carros modelo 2021, eles têm um alto risco de investimento. Exatamente. É diferente de quem comprou um carro 2020, 2019. Agora, quem comprou 2021, várias pessoas que eu conheço que estão comprando zero como forma de investimento, para poder vender ganhando 2, 3, porque tem a própria entrega. 5, 10. É um muro. Eu ia perguntar antes o seguinte, a questão do mercado de autopeças, se isso tá, essa alta que teve recentemente, até uma escassez, né, nas peças aí de reposição e até mesmo para concessionárias, né, na parte ali de talvez ali de como faz revisões e afins. Sim. Ali teve uma alta, um acréscimo, isso influenciou nos valores? Lincoln, além de influenciar nos valores, está tendo uma maior dificuldade de peças. O mercado de autopeças é o que mais está sofrendo hoje, porque esse não absorve a demanda, porque a autopeça ela atende 2 setores. A indústria de autopeça hoje ela atende a montadora e o mercado paralelo. Ela tem 2 setores, 2 canais, 2 setores de vendas dela. A montadora, como nós já comentamos, o Hinaldo também comentou, cresceu, e a autopeça, por outro lado, automaticamente, isso é uma consequência, cresceu demais. Vocês terem uma ideia, hoje eu estou com o nosso pedido de peças com mais de 50% em BO, que a gente fala que é um boletim de ocorrência que a gente faz quando tem o cliente quer a peça, paga a peça e não tem a peça. Mais de 50%. Também isso nunca aconteceu, infelizmente. Pode ser que tu vá lá com o teu Corolla lá na revenda, estourou um amortecedor, quebrou uma coifa. Putz, eu não tenho a coifa. Normalmente é política da Toyota nós não ter no estoque, mas em 2 dias, 3 dias, a peça está aqui. Não vai vir, vai 30 dias, 40 dias, infelizmente. E sobre essa relação, como o Hinaldo falou, OLX, Web Motors, essas vendas online influenciam positivamente e negativamente vocês, tanto novos quanto usados, ou não tem nada a ver? Ou essas vendas online não tem influência nenhuma sobre a venda de vocês? Influencia totalmente, né, Matheus? Então, principalmente para as concessionárias. Porque hoje, como o Hinaldo falou antes, a venda ela não se realiza mais dentro do showroom. A venda começa como nós estamos aqui hoje, ela começa virtualmente. Então, o cliente vai atrás, o Hinaldo colocou bem antes, ele chega no concessionário já sabendo o que ele quer e sabendo mais que o nosso consultor. É comum hoje você andar no showroom e ver o cliente dar banho no consultor, de saber mais que o consultor sobre o carro. Então, esse crescimento, as redes sociais e os canais digitais, são o que hoje as montadoras mais investem. Tanto que até eu digo para o Lincoln aí, que o Lincoln sabe, nós fizemos investimentos na rádio e, infelizmente, no último ano e nos últimos 2 anos, esses investimentos diminuíram em rádio. Muito, e ao contrário, a montadora mesmo investe nos leads digitais, nos sites e nessas vias digitais aí. Na realidade, assim, ela tanto influencia muito os canais, todos os canais de venda,
Principalmente o seguinte, porque tipo, a concessionária ela faz uma avaliação, para você ter ideia hoje, de um carro, um modelo, vamos dizer, um Corolla, ela fez uma avaliação de um Corolla e botou X. Como as avaliações hoje se tornaram muito virtuais, foi uma forma das concessionárias, vamos dizer assim, facilitar mais a questão da venda. Então, o cliente ele tem uma precificação virtual. Então, ele já sabe o valor do seu carro. Então, ele sabe que concessionária X botou 50, a outra botou 51. Ele espera aí. Se tal concessionária botou 51, a outra botou 50, meu carro vale 58, 55 fácil. Então, ele vai para a rede social, anuncia o carro dele, toma aqui meu dinheiro, estou pagando à vista. Então, hoje, boa parte das vendas que acontecem da concessionária, elas são com entradas, com pagamento à vista, ou 100% do carro pago à vista, sem o zero. Por quê? Nessa demora da entrega do zero, o cliente tem tempo de trabalhar a venda do carro dele também. Então, hoje é o principal canal de vendas do consumidor final ou do investidor, são esses canais de venda, o Webmotors, o LX e por aí vai. Eu acho que a favor de vocês, no caso, né, o Álvaro que tem uma concessionária e o Hinaldo que tem uma marca extremamente reconhecida, eu acho que a favor de vocês pesa o fato de que nem sempre a pessoa física ela vai confiar plenamente na outra pessoa física ou até mesmo numa pessoa jurídica que esteja vendendo pela internet, né? Eu acho que esse é um aspecto que a internet ainda carrega e ele é muito presente ainda, ou seja, você vai fazer um negócio pela internet, você tem que ter convicção de que você, de fato, está tratando com uma pessoa séria, com uma empresa, com uma marca séria. E essa negociação, às vezes, de pessoa para pessoa, de alguém que você não sabe exatamente de onde nem de onde está falando, acaba deixando muita gente meio preocupada. Tem quem cai nos golpes também, né? Então, eu acho que esse é um aspecto que pesa positivamente para vocês dois, né? Tanto para o mercado seminovo quanto para o mercado novo. Hinaldo, eu queria que você explicasse para a gente, e eu tenho certeza que muitas pessoas já ouviram falar sobre o mercado de repasse. Você já deu algumas pinceladas a respeito, mas dá uma clareada para a gente exatamente o que é o mercado de repasse, como é que funciona, para o nosso público conhecer um pouco melhor essa modalidade. Primeiro, vou deixar claro que eu vou dar uma explanação de como era o repasse. Agora, como era, né? É que você falou agora há pouco que carro de repasse, valor de repasse não tem mais, né? Hoje, pelo menos. Até porque, assim, o que eu vou dizer a você, primeiro, só dando uma fileirada no que você falou sobre a questão da questão da confiança, da mesma forma que cresceram as vendas na web e as pessoas migraram para a web, tanto para o cliente consumidor como empresas em geral, os golpistas também. Não é diferente. Então, a gente tem também um crescimento enorme de golpes pela internet, com vários canais de venda, vários canais de venda, principalmente assim, o que a gente mais ouve falar é o LX, mas é porque o LX também é um dos maiores portais de vendas que nós temos hoje, se existe hoje. Então, as pessoas têm, mas o porquê o golpe? O porquê acontece o golpe? Geralmente pela a facilidade, a vantagem. E é como você me acompanha, já deve ter visto falar várias vezes, não há oportunidades hoje no mercado. Que a gente tinha no passado, hoje não tem. Então, quem sempre busca oportunidade muito vantajosa tende realmente a perder dinheiro. Mas vai perder dinheiro por quê? Porque não pesquisou, cresceu o olho e vai perder mesmo. E voltando para a questão do repasse, o que é o repasse? Como eu disse inicialmente, muitas pessoas tinham na sua concepção que o repasse, primeiro, quando a gente fala o nome repasse, muitas pessoas vêm primeiro na cabeça, repasse de financiamento? Não é. Existem os repasses de financeiras e existem os repasses de concessionárias, que nada mais são do que os carros que abastecem o mercado de veículos seminovos. As concessionárias, elas vendem para os lojistas ou para os repassadores, os parceiros de negócios, carros que ou não era interessante no estoque deles, carros que podem ser retoque, pode ter tido algum histórico de colisão, algum histórico negativo, ou carros que eles têm duplicidade em estoque, ou carros que eles precisam ter liquidez para o caixa, para pagar o zero. Então, isso basicamente são repasses. E esses carros vão para o mercado, basicamente, lojistas que compram ele. Pessoas que nem eu,
da Auto Repasse, eu tenho vários parceiros em vários concessionários pelo Nordeste, e eu compro através de avaliações. O que acontece? O avaliador da concessionária X, ele liga para mim ou manda as fotos pelo WhatsApp e ele faz uma cotação dos veículos. Tipo, ele manda todas as informações, se é batido, se não é, se tem retoque, se não tem, se tem custo, qual o custo que esse carro tem. Dessa forma, eu precifico o carro no fechamento desse veículo. Caso o veículo venha a entrar na concessionária, ela pode me repassar esse veículo e eu faço o pagamento e revendo, botando a minha margem em cima, e pode ser para o lojista, pode ser para algum consumidor final. Como eu, Hinaldo, eu trabalho com a captação própria, eu compro e revendo, que não é tão atípico no mercado assim. Hoje o que você tem mais de repasse são pessoas que pegam a avaliação e oferecem para fazer a precificação e passam para os lojistas, e eles botam uma comissão em cima. No meu caso é um pouco diferente, porque eu compro o que entra e depois eu revendo. Então, eu sou meio assim, eu trabalho com repasse, mas eu estou mais classificado entre o repasse e o consumidor final. Porque eu tenho os dois, eu trabalho com os dois públicos. Eu tanto vendo para o lojista como eu vendo para o consumidor final. Muita gente chegou a me criticar muito na época porque eu estava dando acesso ao consumidor final a comprar. Mas é aquela coisa que eu boto na cabeça, o dinheiro, para mim, ele não existe o rico, não existe o pobre, existe a pessoa que vai comprar dentro das condições que eu coloco. Por quê? O carro de repasse, ele não tem garantia, vamos dizer assim, não tem garantia mecânica, garantia parte elétrica, câmbio. Isso, na realidade, não é uma forma, vamos dizer assim, diante do Código do Consumidor, não pode, mas eu sempre costumo falar que o repasse ele é um acordo em comum entre as partes. Então, eu vou dizer para você, olha, o carro tem tantas, assim, a informação do carro é X, Y, tal. Se eu te vender o carro, você vai estar concordando com aquilo. A gente manda a documentação, termo de ciência, tal. Mas se eventualmente o cliente querer requerer essa garantia, ele tem direito. Claro que ele comprou sabendo que estava comprando, mas se ele quiser requerer o direito dele, ele vai requerer e certamente ele vai obter isso judicialmente. Eu, na Auto Repasse, eu me precavo de vários mecanismos. Então, assim, a gente faz laudo mecânico, basicamente, a gente tem um laudo de vistoria cautelar, eu passo informações de histórico do veículo, nós fazemos vídeos detalhadíssimos de cada carro que nós vendemos e enviamos para o cliente. Quando o carro vai fazer o embarque, nós refazemos um vídeo mostrando o embarque para o cliente, mostrando todos os detalhes, mostrando numeração de pneu, mostrando numeração de step, equipamentos, está aqui seu carro. Por quê? E mostrando a quilometragem. Por que isso? Tudo. Para mostrar a nossa imparcialidade e idoneidade em relação ao negócio. Normalmente, quando você tem um repasse que é só repassado mesmo, você não bota seu dinheiro em cima, o que acontece hoje? Eu, Hinaldo, mando uma foto para você, Tiago, num carro. Tiago manda para Álvaro manda para José. Então, na realidade, se torna uma corda de caranguejo, que eu costumo dizer, que termina que a informação ela chega desmembrada. Então, nesses casos, a tendência é que você provavelmente possa ter um problema futuro, porque o carro não foi bem informado. Então, assim, o repasse nada mais é do que um carro normal, que a concessionária repassa, ou por precisar de fluxo de caixa, ou por não ter uma experiência boa com esse carro, e outros modelos que já tiveram em estoque, por o carro possuir detalhes que ela não botaria para dentro do estoque, e por aí vai. Só que hoje, praticamente, as concessionárias elas não estão repassando o carro porque tudo se tornou opção. Porque ela não o que não era bom há 10 meses atrás, hoje ele é lucrativo. Porque, vamos dizer assim, se eu tenho um determinado modelo que ele não era bom de mercado, hoje ele é uma opção de mercado, pela falta do que não tem. Então, hoje você não tem repasse. Hoje você tem um carro
que você vai olhar ali os anúncios, pelo menos a minha parte que eu faço, a precificação, eu olho o que tem no mercado, avalio diante das condições do que eu estou avaliando e vou fazer a precificação naquela base de mercado. Então, hoje você trabalha com base de mercado do que você tem no anúncio e olha um pouco para a tabela FIP para você ter um certo norte. Então, a tabela FIP hoje é o quê? Para mim, e certamente também para o Álvaro, ela é uma orientação, mas hoje a base é o mercado. Não tem para onde correr, porque ninguém está trabalhando em cima da FIP. Todo mundo está trabalhando acima da FIP. Ninguém está trabalhando na média ou abaixo da FIP. Todo mundo está trabalhando um pouco acima da FIP. Então, hoje é uma situação que é totalmente atípica. Eu nunca tinha visto isso e, enfim, até para mim que sou do ramo esse tempo todinho e sou acostumado a precificar todo santo dia, e olha que eu sou o seguinte, hoje, para eu precificar qualquer carro, mesmo se eu tiver precificado no dia anterior, eu olho na web. E por incrível que pareça, até aqueles mesmos carros que eu olho todo dia eles estão mais caros. Beleza, então, pessoal, mais uma boa conversa. O tempo passou rápido, a gente já está batendo aí na casa de 1 hora de conversa, mas foi, sem dúvida nenhuma, uma conversa muito produtiva. Álvaro, obrigado pela tua disponibilidade mais uma vez. E aí eu aproveito para destacar aqui que no Sudoeste, em Pato Branco, tem a nossa Toyopabra, né? Isso aí. Inaldo, obrigado da mesma forma. E para quem não te conhece ainda nas redes sociais, é fácil de achar Auto Repasse, né? É verdade. A Instagram lá, Auto Repasse, como você disse no início, a Auto Repasse dela está há 7 anos no Instagram. O site já tem 15 anos, mas eu já tenho um tempinho. Na realidade, eu me criei no ramo, né? Enfim, então hoje é fácil de encontrar o Auto Repasse. Quem quiser saber mais, vai lá. Tem as brincadeiras, tem a parte do que a gente conversou bastante hoje aqui. Eu falo muito sobre o mercado, sobre as prospecções e sobre os carros em si também. Beleza. Obrigado, então, Álvaro, Inaldo. Valeu. Um grande abraço para vocês. Lincoln, Guima, muito obrigado e até o próximo. Valeu. Obrigado. Valeu. Um abraço para vocês aí. Um abraço. Um abraço, Álvaro. Um prazer, viu? Um abraço. Igualmente, Inaldo. Até mais, gente. Obrigado, tá? Valeu. Quando tiver publicado, a gente avisa vocês aí. Tudo de bom. Um abraço. Tchau, tchau.